3, claquete. E aí, atômicos e atômicas, eu sou o Pedro Gonçalves, este é mais um Usina Literária para falarmos sobre 5 livros para você ler num final de semana. Tá cansado? Pô, tô cansado, não sei o que, mas também não quero ver série, quero dar uma leitura, mas poxa, uma leitura pesada, talvez eu não consiga relaxar. Vou passar 5 livros tranquilinhos para você ler, relaxar, se divertir, leitura gostosa para curtir em um final de semana. Beleza? Primeira dica, tá aqui A Máquina do Tempo de H.G. Wells. E se você está tanto no Spotify ou em qualquer player de podcast, né? Se você está pelo podcast ou pelo YouTube, já tem um podcast só sobre A Máquina do Tempo do H.G. Wells. E também tem um podcast sobre a vida do H.G. Wells. Então, ó, A Máquina do Tempo e H.G. Wells tem bastante conteúdo para você conferir. Mas seguinte, A Máquina do Tempo é um livro tranquilaço, lançado em 1895, muito gostoso de ler. Foi o primeiro livro a pensar num dispositivo de viagem no tempo. Não o primeiro livro sobre viagem no tempo, mas o primeiro livro a pensar numa máquina que te faz viajar no tempo. Tem uma crítica fantástica. Isso aqui é livro de ficção científica antes mesmo de ter um nome ficção científica. É muito gostoso de ler. Muito gostoso de ler mesmo, eu recomendo. E recomendo também, essa edição aqui é da Editora Suma. A Editora Suma sempre trazendo encadernados lindos. Esse aqui nós recebemos deles, é fantástico. Um livro incrível, sou muito fã da H.G. Wells. E olha, uma leitura muito gostosa mesmo. Então, fica aí a dica, primeira dica, A Máquina do Tempo do H.G. Wells. Beleza? Olha, segundo, eu sou suspeito para falar de Sherlock Holmes. Quem me conhece sabe como eu sou suspeito para falar de Sherlock Holmes, porque eu adoro o personagem, tenho a maioria dos livros, li todos e tá aqui a dica. Esse aqui até tem dois. Tem tanto Um Estudo em Vermelho e O Cão dos Baskerville. Mas a dica tranquila é Um Estudo em Vermelho, o primeiro livro, a primeira aparição do nosso detetive, escrito por Arthur Conan Doyle. Um Estudo em Vermelho, um livro lançado em 1887. Eu creio que fora uma das dicas ali é o segundo mais antigo aqui das minhas 5 dicas, mas é um conto tranquilo de ler, você lê bem rapidinho. Cara, apresentando o maior detetive de todos os tempos, um dos personagens mais icônicos da história, talvez um dos mais adaptados. Eu não vou dizer que é o mais adaptado porque eu posso estar mentindo, mas um dos mais adaptados do mundo. E tá aqui, Um Estudo em Vermelho, um livro tranquilaço. Esse livro aqui, ó, tem 2. O Cão de Baskerville também você lê bem facilmente. Em um final de semana você lê um desses contos bem tranquilo, ainda se diverte, se impressiona com ali as narrativas do Dr. Watson contando as aventuras dele com o Sherlock Holmes. Lembrando que O Estudo Vermelho é o primeiro conto, é ali que o Watson conhece Sherlock Holmes. Terceiro, e talvez essa o pessoal não conheça tanto, eu conheci por meio de um filme, nem lembro que data era o filme nem era tão lá grandes coisas, mas eu era menor, achava já o filme muito bacana, depois eu fui rever, não era lá grandes coisas, mas é Arsène Lupin, o Ladrão de Casaca. Arsène Lupin, o Ladrão de Casaca, personagem francês criado para ser o Sherlock Holmes da França. Para bater de frente com Sherlock Holmes, até porque Sherlock Holmes na França não era tão bem visto, porque olha, França e Inglaterra sempre tendo aquelas rixas, né? Mas tem umas curiosidades interessantes. O Maurice Leblanc, ele criou o Arsène Lupin para ser Sherlock, mas foi a pedido da revista francesa G7. O Pierre Lafitte, o editor da revista, encomendou ao Maurice Leblanc uma novela policial cujo herói fosse para a França o que era para a Inglaterra Sherlock Holmes, de Sir Arthur Conan Doyle, e A.J. Ruffles, que era um personagem ladrão, criado pelo cunhado do Conan Doyle, um personagem ladrão, mas um ladrão, né, chiquetoso e tal, cheio de também mestre no disfarce, tão como Sherlock Holmes era. Mas enfim, ele criou um personagem para a França, o que era para a Inglaterra Sherlock Holmes e a E.A.J. Ruffles. Então assim nasceu o Arsène Lupin. Esse livro aqui compila os 9 contos, todos os 9 contos. Cara, eu li isso aqui numa viagem de ônibus. Tava voltando lá de Cachoeira, lá do Rio Grande do Sul, vindo aqui para Tubarão, pra Santa Catarina. Matei esse livro no ônibus. Uma leitura muito gostosa. E claro, se você não quiser ler o livro todo, tem 9 contos, tem 9 opções de coisas para você ler e muito gostosa. Esse personagem, ele é um ladrão, mas da alta sociedade. Isso que eu gosto, eu acho muito bacana. Nasceu assim então Arsène Lupin, personagem vivo, audacioso, impertinente, desafiando sem cessar o inspetor
Ganimard, arrastando corações atrás de si, zombando das posições conquistadas e ridicularizando os burgueses. Socorrendo os fracos, Arsène Lupin é um Robin Hood da Belle Époque. Como não poderia deixar de ser, Lupin se defronta diversas vezes com o maior detetive de todos os tempos, o rival Sherlock Holmes. Aqui tem o Sherlock Holmes, um detetive britânico, que não consegue pegar Arsène Lupin. Diversas são as cutucadas, as alfinetadas propositais e, claro, muito a pedido da revista G7, tá aqui, que é o Sherlock Holmes não conseguindo pegar Arsène Lupin. Ninguém consegue pegar. O cara é fantástico. Roubos muito bem articulados, sem nunca ser visto. É muito gostoso. Até no filme era uma coisa que eu gostava, né? A forma que ele pegava, ele tava nos bailes da alta sociedade, conseguia pegar as joias sem ninguém pegar e depois conseguia fugir. Sempre tudo muito pomposo, né? Muito chique, muito elegante. É divertido por ser o contrário, né? Agora aqui é o ladrão sendo articulado, mas um ladrão bom. Enfim, você acaba criando um gosto pelo estilo bem audacioso de Arsène Lupin. Até eu acho muito bacana a palavra do Pierre Lazareff, que é um Robin Hood bem francês. Não se leva muito a sério, sua arma mais mortífera é o engenho, não é um aristocrata que vive como anarquista, é um anarquista que vive como aristocrata. Gosto muito, é um personagem bem rico e você, conhece todos os 9 contos, é uma coisa bem tranquilinha, ao contrário de Sherlock Holmes, tem mais contos, tem uma literatura maior, mas Maurice Leblanc foi breve aqui, 9 contos você mata nessa publicação. Essa publicação aqui é do LPM Pocket, mas bem tranquila, muito gostoso de ler. E a quarta dica, Simba, o Marujo das Mil e Uma Noites. Uma curiosidade é que Simba foi só estar nas Mil e Uma Noites na terceira edição das Mil e Uma Noites. Lembrando que as Mil e Uma Noites é um compilado de lendas, de histórias árabes, né? As histórias que Scheherazade contava para não ser morta, assim como as outras mulheres lá do sultão. Enfim, todas traduzidas por Antoine Galland, e Antoine Galland conseguiu traduzir toda a história do Simba, colocar só no terceiro volume de As Mil e Uma Noites. Cara, esse livro aqui eu li numa tarde muito gostosa, era no tempo do vestibular que eu viajei para fazer a prova, fiquei lá lendo, não tinha internet e tal, muito gostoso, é uma aventura muito bacana, bem diferente do que a gente conhecia do Simba. Aqui mostra bem, a história ela se passa muito bem situada até anotei aqui porque eu não conhecia esse termo, um herói que viveu durante o Califado Abássida, bem nos anos ali 765 por aí, e ele é bem situado, você mostra muito da cultura árabe daquele tempo, né? Simba é um herói da história, é um marinheiro fictício originário de Bagdá, que viveu durante o Califado Abássida, suas 7 viagens pelos mares a leste da África do Sul e da Ásia, que fazem passar por inúmeras aventuras fantásticas que incluem encontros com povos estranhos, seres monstruosos e fenômenos sobrenaturais como cíclopes. E, cara, é muito gostoso, porque você tem a aventura do marinheiro, né? A aventura do marinheiro ali se defrontando com diversos coisas sobrenaturais, monstros, desafios do mar, e também com uma cultura árabe, uma coisa bem diferente, as várias esposas, então ele chega numa terra, ele pode se casar com uma mulher ali, mas ali naquela terra tem um problema, então são as 7 viagens, que é muito, cara, é um dos livros mais gostosos que eu já li, e eu matei ele tranquilamente, até quero reler, porque sempre que eu falo de Simba, eu falo com um carinho gigantesco, não só pela memória afetiva, porque o momento que eu li era muito gostoso, mas porque a história é muito boa. E a última dica, aqui um clássico, O Mágico de Oz, mas poucos às vezes leram de fato o livro, o primeiro de 14 livros, e eu fui descobrir que tem mais 13 livros aqui nessa edição da LPM, mas também é uma leitura muito tranquila, é um texto gostoso que você vai fluindo, consegue matar no final de semana, as aventuras da Dorothy no Reino de Oz. É diferente, tem suas diferenças com o filme de 39, claro, como sempre, né? Foi escrito por L. Frank Baum, que ele escreveu em 1900, esse livro cravadinho em 1900, lançou, e é muito gostoso, muito gostoso mesmo. O L. Frank Baum, ele era um leitor muito fortuito, assim, ele escrevia demais,
e lançava muita coisa, mas não quer dizer que era bom que ele lançava muita coisa, tanto que quando ele lançou isso aqui, o Mágico de Oz, o pessoal não botava muita fé não botava muita fé, tipo, mais uma, mas deu muita fama. Tem teorias, isso aqui eu não vou falar agora, mas se você achar interessante, comente, mas eu pretendo fazer um livro só sobre curiosidades do Mágico de Oz, do livro, porque dizem que não é apenas um livro, tem gente que estuda isso até hoje. Dizem que não é apenas um livro, mas sim uma alegoria ao movimento populista lá dos Estados Unidos. Era um movimento populista, um movimento republicano, e isso aqui é uma alegoria ao movimento populista, com cada elemento do livro tendo um significado lá da realidade norte-americana, estadunidense. Então, mas isso é interessante, né? Porque dizem que também a Alice no País das Maravilhas tem alegoria para diversas coisas do reinado, enfim. Essas críticas, os livros costumam ter essas críticas, mesmo sendo um livro infantil, costuma ter essas críticas e quem sabe é uma alegoria. Vou estudar mais, se você tiver uma curiosidade, fala aí, comenta, tanto para agregar, quanto se você tem interesse que eu faça um vídeo ou um podcast, né? Na verdade eu publico nos dois, um vídeo podcast sobre o Mágico de Oz. Beleza? Entendido? As dicas, espero que você aproveite, que consiga curtir essas leituras. São leituras muito gostosas, que me fizeram muito bem, que li numa tacada assim e vale muito a pena. Beleza? A Máquina do Tempo, de H.G. Wells, Um Estudo Vermelho, de Arthur Conan Doyle, Arsène Lupin, O Ladrão de Casaca, As Aventuras de Simbal Marujo e O Mágico de Oz. Tá aqui 5 dicas pra você, espero que tenha curtido. E se curtiu, por favor, se está ouvindo pelo podcast, compartilhe para que nós possamos criar conteúdo sempre com muito carinho e com muito cuidado para você. E se está vendo pelo YouTube, se inscreva, ative as notificações, comente também para que nós possamos continuar criando esse conteúdo sempre com uma qualidade, eu crio com muito amor, muito carinho, tanto o podcast, né? Nós somos o Pesco Podcast, então se você está vendo pelo YouTube, confere lá, porque lá daqui a pouco volta a temporada do Pesco Entrevistas, entrevistando diversos profissionais das mais diversas áreas. A primeira temporada das entrevistas foi um sucesso, eu fiquei muito feliz mesmo com a audiência e com as pessoas que mandaram o feedback, então confere lá. Espero que essas dicas tenham sido bacanas. Um forte abraço, eu sou o Pedro Gonçalves, um forte abraço, um beijo e até mais.